noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Muita luz, muita paz para todos nós. Jesus abençoe nossas vidas. Hoje é a última sexta-feira do mês de novembro. Nós estamos nos encaminhando para o final do ano, dando glória. Estamos chegando. Agradecemos aqui a querida irmã Dulce, que é a mentora dos nossos trabalhos, pelo privilégio de termos sido chamados para compor a sua família, e essa família que cresce cada dia mais. Então, hoje é o dia do tema livre, e o tema livre traz a pergunta que Jesus fez um dia: o que buscais? Essa pergunta faz parte do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. É a pergunta do próprio Mestre Jesus. E essa pergunta, ela rapidamente, ela já mexe com a gente. Ela já causa aquele impacto. Por quê? Porque a maioria de nós vive uma vida mecânica, no automático. Acordamos, né? Fazemos tudo aquilo que nós teríamos que fazer durante o dia, vamos para o nosso trabalho, voltamos e vamos dormir, tomar café. Quando acordamos é a mesma coisa. E aí? Essa vida que nós levamos, ela é rotineira, ela é mecânica, é automática. Mas Jesus quer mais de nós. Ele pergunta: o que buscais? Porque nós temos que buscar alguma coisa. A nossa vida, ela não é somente o acordar e o dormir, fazer alguma coisa. Jesus está sempre perguntando. Então nós temos que refletir muito nesse tema de hoje, nos perguntar, né? Que tipo de sentimentos estamos sentindo quando a gente ouve essa pergunta? E o que nós estamos buscando? Para onde nós estamos indo? Qual o rumo da nossa existência, da nossa vida? Então, são perguntas essenciais que nós devemos nos fazer diariamente. Porque é preciso que nós tenhamos um norte para poder seguir. Senão, realmente, a vida não tem sentido. E Jesus veio há mais de 2000 anos justamente nos mostrar o norte para que nós possamos seguir. Há muito tempo atrás, um filósofo espanhol chamado Sêneca, ele disse assim: aquele que navega sem destino, para este, nenhum vento é favorável. Por que ele diz isso? Porque as pessoas não sabem para onde estão indo. Qual é o objetivo da caminhada? Então, se aquelas pessoas que não têm uma meta clara, que não têm um norte, então, para ela, nada vale a pena. Se fizer muito sol, fizer calor, reclama. Se chover muito, reclama. Se fizer frio, reclama. Então é como ele disse, né? Aquele que navega sem destino, para este nenhum vento é favorável. As pessoas aí se acostumam a reclamar, a murmurar. E aí não vão para frente. Porque não tem aonde, não sabem o que estão buscando, não sabem o que querem. E a vida se torna isso, um eterno reclamar, um eterno murmurar, um eterno acordar já de cara feia, um eterno adormecer
achando que o dia não valeu a pena. O que nós estamos buscando nessa vida. Então, para contextualizar um pouquinho, vou falar aqui um pouquinho dessa passagem bíblica. Então, Jesus estava seguindo, estava caminhando, e ele passou por João Batista. João Batista já estava terminando ali a sua missão. Em pouco tempo ele já seria decapitado. E quando João Batista vê Jesus passando, aí ele diz, ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, 2 de seus discípulos, quando viram que João Batista apontava e falava sobre aquele homem, então eles tiveram curiosidade e passaram a seguir Jesus. Isso me lembra muitas pessoas que vêm aos centros espíritas principalmente apenas por curiosidade. Apenas para saber o que acontece dentro. Mas não vem realmente para somar. Então, passaram a seguir Jesus e Jesus, percebendo, olhou para trás, percebeu que ele estava sendo seguido. Então ele parou e perguntou, o que buscais? Sabe o que eles responderam? Jesus, aonde moras? Eles não responderam o que estavam buscando. Eles tiveram a curiosidade de saber aonde Jesus morava. E Jesus diz, vem e vê. E eles pensavam o quê? Que Jesus não era filho de Deus, não era o Messias prometido, então com certeza morava no palácio. Então eles viram que Jesus morava em casa humilde, nasceu humilde, morreu humilde, mas eles perceberam, né, que realmente valia a pena continuar ao lado dele. Então, quando eu recebi a intuição para fazer esse tema, o tema livre, com essa pergunta, primeiro comecei logo a meditar. Esse tema é para mim. Esse tema é para mim. Será que eu vou saber responder o que é que eu estou buscando? Então, comecei a meditar, né? Então, eu tenho certeza que essa pergunta que Jesus fez aos 2 discípulos, ele faz todos os dias para nós. O que buscais? O que é que nós estamos buscando para nós? Todos os dias, né? E aí é onde, se eu fosse perguntar aqui a vocês agora, de supetão, o que nós estamos buscando, seria fácil responder? Sim ou não? Seria Sim. Fácil responder? Paz acima de tudo. Paz. Depois de ficar velho, eu descobri que é a paz. A coisa mais importante da vida para mim é a paz. Mas eu tenho que apanhar até começar a pensar nisso. Olha, gostei de ter. Sei que não está tão difícil essa resposta, né? Mas nós estamos falando de busca. E se nós buscamos, nós temos que realmente querer encontrar. Por incrível que pareça, muitas vezes nós estamos buscando, mas nós não queremos encontrar. Então, isso me fez lembrar que certa vez eu encontrei uma pessoa, há muito tempo isso, e aí eu sempre faço aquele convite, vamos para a casa espírita. Ela dizia que estava muito mal, né? Estava com problemas existenciais, transtornos mentais, ansiosa, e nada para ela dava certo. Então eu fiz o velho convite. E ela disse, isso aí não serve para mim.
Tá certo. Algum tempo depois, eu estou entrando numa casa espírita até que, e agora eu não me lembro, recordo o nome, mas era a Casa dos Espíritos lá na subida do Balde. Não me lembro agora qual é o nome agora. E ela estava saindo dessa casa espírita. Foi da Miel. Foi da Miel, na casa. Né? Então, ela estava saindo dessa casa espírita. Aí eu fiquei muito contente, né? Eu perguntei como é que está minha irmã. Fiquei contente de ver você saindo dessa casa espírita, né? Você disse que não dava para você. Aí ela disse, espera aí. As coisas não são bem assim. Do tempo que eu falei com você, eu já fui conhecer o hinduísmo, o catolicismo, as igrejas evangélicas. E eu procurava e não encontrava o que eu estava buscando. Aí eu me lembrei do que você falou e eu vim aqui para a casa espírita. Aí eu digo, agora você encontrou o que você estava buscando. Não encontrei. Não encontrei. Estou vindo, mas eu procuro e não acho. Aí foi quando eu perguntei a ela, você realmente quer encontrar? Quero. Você sabe o que você busca? Sei. Então, quando nós sabemos realmente o que nós estamos buscando, nós não precisamos ficar de pingo em pingo, indo de religião a religião. Até no terreiro ela foi. Então, nós não precisamos. Se nós temos consciência do que nós buscamos, nós não precisamos ir a vários locais. Porque o que nós buscamos está dentro de nós. Aquilo que queremos, que buscamos, que queremos consertar em nós, vão encontrar ajuda sim. Mas, se nós quisermos realmente, quantas pessoas dizem assim, eu só queria aprender a perdoar fulano, mas eu não consigo. Os nossos irmãos que estão aqui ao nosso redor, eles vão dizer, você tem o livre-arbítrio. Nós não podemos fazer algo a mais. Nós temos que respeitar o seu livre-arbítrio. Então, se nós realmente queremos perdoar alguém, cabe a nós. Sabemos que esse perdão venha. Quando Jesus diz amai os vossos inimigos, é justamente aí. Ele sabia muito bem que é muito improvável que nós peguemos aquelas pessoas que não nos querem bem e colocamos elas debaixo do braço. Mas existe a forma de amá-lo, existe a forma de perdoá-lo, até mesmo ajudá-lo. Então, esses problemas que hoje acarretam a nossa vida, depressão, ansiedade, essa melancolia, essa angústia que veio muitas vezes depois dessa pandemia, né? Essas coisas precisam que nós realmente queiramos que elas acabem. Não é fácil. Não é fácil, não. Uma vez que a gente encontra a dor, nos livrarmos dessa dor é muito difícil, mas nós temos que tentar. Nós temos que realmente querer e buscar, né? Buscar querendo. Então, nós temos que ter claro na nossa vida essa busca, esse intento, saber que é importante, que Jesus pergunta todos os dias da nossa vida o que estamos buscando, e a gente precisa responder para nós, né? Então, de acordo com a doutrina espírita,
A aquisição mais importante é a busca que vai realmente nos levar à nossa evolução espiritual, a nos encontrarmos, a seguirmos os passos que Jesus nos deixou, é a nossa transformação moral. Se isso não ocorre, se isso realmente não faz parte ainda da nossa vida, nós temos que buscar, né? Principalmente nós, que somos trabalhadores das casas espíritas, que encaramos essas missões que muitas vezes são muito espinhosas, porque se lidar com o ser humano, o outro, o nosso semelhante é difícil, imagine lidar conosco, porque as maiores lutas, as maiores guerras são conosco, porque principalmente quem tem aquele grau de mediunidade, isso não é um dom, justamente são as ferramentas que nós pedimos para vir, porque nós devemos bastante, né? Então as nossas batalhas, elas são grandes, são espinhosas, são difíceis, mas elas precisam ser encaradas, né? Então quando eu fui para o centro espírita a primeira vez, aqui mesmo, acho que o senhor conheceu, o seu Ferreirinha. Aí eu estava lá no seu Ferreirinha e eu passando mal, aí a senhora Gracinha, conheceu, né, Gracinha? Aí eu falei, mas senhora, dona Gracinha, eu estou passando mal. Quando eu penso que venho para cá para ficar bem, eu estou passando pior do que eu cheguei. Aí ela disse, ele é? Ah, pois eu tenho uma grande notícia para lhe dar. Vai ficar pior ainda. Até o momento em que realmente esses espíritos que andam ao seu redor, eles entendam que você não vai desistir da luta, que você vai ultrapassar todos os seus limites e que você vai continuar a caminhada. Aí você vai melhorar. Mas por enquanto não. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, ele dá as características do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Somos nós, lutando dia a dia contra as más inclinações. E aí, meus irmãos, vamos chegando ao final. E do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, diz assim: ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral, na entrada de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram, que buscais? Esses templos religiosos não são de pedra, é o nosso coração. São os nossos corações, a quem Jesus clama, a quem Jesus fala todos os dias. Orem, vigiem e saibam o que estão buscando. E para finalizar, meus irmãos, eu trouxe aqui um depoimento que vai servir para todos nós. Todos nós que estamos nessa luta, buscando algo que talvez ainda não saibamos o que é, que amanhecemos hoje sem ter aquela esperança de vidas melhores, da felicidade, da paz. Como meu irmão falou, dessa paz que tanto nós buscamos. E é um depoimento de uma moça chamada Mara Cândida, e depois que ela descobriu o câncer de mama.
ela saiu em busca dessa cura, dessa conexão, né, com a fé. Ela resolveu não ficar parada. Ela resolveu não ficar chorando, se lastimando, murmurando. Ela criou um canal, que até se vocês quiserem seguir, se chama Se é Sagrado Eu Vou. E ela vai para todos os locais, todos os segmentos religiosos, em todo o Brasil, em busca da cura e em busca de encontrar aquilo sagrado, aquilo que realmente é necessário, é aquilo que realmente vai fazer com que as nossas dores do corpo e da alma, elas realmente sejam ultrapassadas. Então ela diz assim: eu entendo que a cura espiritual, ela é muito possível. Jesus curava, ele usava o magnetismo, ele usava todo o seu poder como Filho de Deus, como Cristo vivo, para desenvolver a saúde para as pessoas. Eu creio na restauração da minha saúde e você também deve crer na restauração da sua saúde. Mas nunca se esqueça que essa cura promovida seja por Jesus, sejam pelos anjos de sua crença, por espíritos superiores, como é o caso das pessoas que acreditam no espiritismo. Essa cura, ela só vai ser possível se ela vier acompanhada de uma ação, de uma abundância de vida, de pensamentos positivos, de querer. Veja bem que quando Jesus promoveu as curas, ele sempre acompanhava a libertação da doença dessas pessoas a uma ação. Ação positiva em direção à mudança de hábitos. Então, ele disse: vai, a tua fé te curou. Ou seja, anda, caminha, exercita a tua fé. Ele disse: levanta-te, toma teu leito e anda, trazendo para a ação de se reerguer e não ficar na posição de vítima, deitado ali, esperando que as pessoas tomem conta da sua vida e do seu equilíbrio. E é isso que acontece muito em nossas vidas. Nós nos vitimizamos, nós simplesmente deixamos que os outros tomem a conta daquilo que é nosso, é empréstimo, é a nossa vida aqui na terra, é o nosso espírito. Esse cabe a nós. Então, sempre Jesus, ele aliou a libertação e a cura a uma atitude para permanecer curado. Então, não adianta você receber bênçãos, você receber libertação, você receber curas espirituais ou físicas, você receber a reestruturação da sua vida, se você permanece, se você não faz com que isso fique na sua vida, não retenha. Porque não adianta somente receber aquilo que você está pedindo. É preciso você receber e você reter aquilo que Deus está te dando. Então, se nós não mudamos a nossa vida, se nós não fazemos a nossa transformação moral, se nós não colocamos a nossa fé em ação, como dizia Tiago, a fé sem obras ela é morta. Então, meus irmãos, façamos da nossa vida algo que vale a pena. Vamos agir, vamos lutar por nós. E vamos responder a Jesus: o que buscais? E Jesus continue em nossas vidas. Obrigado pela paciência de vocês. Jesus amado,